Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui passando com esse vídeo para falar um pouco por que que eu não me identifico com a mãe que a mídia, as redes sociais e pelo menos aparentemente a maioria se identifica. Eu não fui, né, uma mãe convencional com os meus filhos. Tenho dois filhos, hoje o mais velho está com 29 anos. O mais novo tá com 18. O primeiro foi parto normal, o segundo foi cesariana. E eu fui uma mãe, por assim dizer, diferente, né, com os dois. E eu acredito que a isso muito se deve ao fato de quando o meu filho mais novo era ainda pequeno, eu não lembro exatamente quantos anos ele tinha, eu adoeci. Aí eu passei por um processo, né, com problemas emocionais, problemas psíquicos, e a partir de então, a minha forma de enxergar o mundo e de viver ficou diferente. Eu fiquei uma pessoa, assim, por algumas vezes muito depressiva, muito introspectiva, muito ensimesmada. Então eu criei os meus filhos de uma forma assim que algum tempo atrás me fazia sentir culpada. Hoje eu creio assim que essa culpa meio que saiu, né? Assim, saiu de dentro de mim, minimizou, porque eu creio assim que foi o melhor que eu consegui fazer na época. E por que que eu me considero uma mãe assim que não é muito convencional, como essa que é divulgada nas mídias, né, nos meios sociais? Porque eu sempre fui uma mãe assim, não muito abnegada. Eu não era aquela mãe assim que me sacrificava pelos meus filhos, né? Tanto é que uma das coisas que eu sempre fiz no que se refere à alimentação, a maioria das vezes, costumeiramente, eu sempre me alimentei primeiro antes de alimentar os meus filhos, né? Eu sempre, de certa forma, aplaquei a minha fome primeiro para depois alimentar os meus filhos. Então é algo que eu vejo que não é comum nas mães, né? Geralmente as mães fazem o quê? Elas primeiro alimentam a prole, né? Primeiro alimentam os filhos para só depois se alimentarem, né? Ou seja, elas se abdicam da sua própria necessidade ou dos seus desejos para primeiro ver a necessidade do filho, né? O que o filho precisa. E eu não fui essa mãe. Eu geralmente eu me alimentava primeiro. Outra coisa, no que se refere à escola, eu também nunca fui aquela mãe, mesmo sendo professora, né? Eu me formei em 94, então eu tive a minha própria escola. Então foi inclusive até decorrência dessa escola que tive, meu processo de adoecimento. Então mesmo sendo professora de longa data, eu nunca fui aquela mãe paciente, aquela mãe de sentar, ensinar tarefas para os filhos, ficar ali de forma paciente, de forma zelosa, não. Eu geralmente eu ficava até impaciente, né, ao ensinar as lições, ou na maioria das vezes eu deixava eles se virarem sozinhos. Outra coisa, eu acredito que muito desse meu comportamento, de por assim dizer, de ser uma mãe não convencional, se deve porque eu tive o meu marido bem presente. Então, ele, de certa forma, sempre foi um paizão. Então, eu acredito assim que aquelas lacunas que eu deixei por conta desse meu comportamento, né, que muitos podem me julgar egoísta, desnaturado, se deve ao meu marido, porque ele era um paizão, ele era um pai super presente, ele já é assim
pai mais abnegado, ele já é um pai, se preciso for, ele sempre viu primeiro a necessidade dos filhos, então ele era um paizão, assim, muito presente. Uma coisa que acontecia nas nossas reuniões familiares, quando a gente se reunia, por exemplo, nas reuniões de Páscoa, né, feriado de Páscoa, Natal, Ano Novo, o que que eu me lembro? De eu participando dessas reuniões, sempre curtindo, né, conversando com as pessoas, com os familiares, com os amigos, e o meu marido correndo atrás das crianças, né, quando eles eram pequenos. Então ele fazia esse papel de cuidar, né, mesmo nas reuniões familiares, eu sempre estava ali dando atenção às pessoas, conversando, batendo papo, ou mesmo quando não batia papo, porque eu sempre fui uma pessoa quieta, calada, mas eu ficava ali presente, observando tudo que as pessoas estavam falando. Então, eu acho que muito desse meu comportamento, que eu não sei se foi por conta desse processo de adoecimento que tive logo quando o meu filho mais velho era pequeno, aconteceu, ou se é algo que é de mim mesma, né? É algo que eu sou de verdade. Então é dessa forma que eu agi com os meus filhos. Então, eu acredito assim que a mãe, né, que nem eu estava observando aqui no Google, e tá dizendo, né, que a mãe abnegada é o adjetivo feminino para quem renuncia aos próprios desejos, vontades ou interesses em benefício de outros ou de uma causa, agindo com desprendimento, altruísmo e dedicação. Então, eu não fui essa mãe, né, que me sacrificava para os meus filhos em detrimento de mim mesma. Não, geralmente eu procurava suprir as minhas necessidades, aquilo que eu precisava, que eu julgava que era necessário, para só depois é, atender as necessidades dos meus filhos, né? Então, eu fui uma mãe desse jeito, embora que com o menor há uma certa meio que controvérsia, porque ao mesmo tempo que eu agia dessa forma, eu, de certa forma, eu acredito que eu também super protegi ele. Então, há uma certa, assim, incoerência, umas certas incongruências, né, nessa forma de comportamento. Mas o que eu posso dizer, assim, que foi mais exacerbado, que foi em, assim, maior grau, foi essa forma aí que eu falei, né? Uma forma de repente, primeiro ver as minhas necessidades, e eu não sei se é porque como eu falei, enfrentei esse processo de adoecimento, então passei boa parte da infância deles em situação depressiva, então eu ficava muito ensimesmada, muito introspectiva, muito preocupada em resolver os meus conflitos internos, as minhas próprias mazelas, e às vezes não dava toda a atenção, todo o carinho que eles necessitavam. Então, essa é hoje a minha visão nesse momento é, desse passado, né? Dessa coisa que passou. E eu não quero, no momento, detalhar aqui pelo menos por hora, no canal, como foi esse processo de adoecimento, porque eu adoeci. Apesar de que no meu outro canal, em que eu falo da palavra de Deus, que é o canal E o Senhor Deus Continue Te Abençoando Muitíssimo, nesse canal, como eu falei em outros vídeos, eu fiz vários vídeos, né, estudando o livro de Provérbios, um para cada capítulo, e nesses vídeos eu falo bastante, né, sobre aquilo assim que eu julgava imperfeições, e julgava falhas, e inclusive no
no vídeo que eu lancei em 27 de julho de 2025, que foi o dia do meu aniversário, eu conto o meu testemunho de como se deu esse processo de adoecimento, o que aconteceu para que eu viesse a adoecer, como que aconteceu e as consequências algumas das consequências que vieram por conta desse processo, porque como no vídeo eu falei, nem tudo eu posso me sentir no direito de contar, porque é uma história que envolve eu e o meu marido. Então tem coisas que logo quando eu comecei a gravar esses vídeos, ele me advertiu para não ficar falando dele, né? Então essa parte da história, eu não quis contar algumas das partes que, por assim dizer, ele estava envolvido. Então eu contei a maior parte dos acontecimentos que se referem a mim. E foi nesse vídeo, né, que é o que eu postei no dia 27 de julho de 2025 no meu outro canal. E aí, se alguém aqui tiver curiosidade de assistir esse vídeo, então vai lá no meu outro canal e veja onde eu falo do meu testemunho. Por que eu adoeci, como foi que eu adoeci e algumas das causas que sobreveio devido a esse adoecimento, tá bom? Então, por hora eu quero ficar por aqui. Por hoje eu fico por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E quem sabe mais futuramente eu venha também aqui nesse canal relatar de forma mais detalhada o motivo, né, o porquê eu adoeci, como eu adoeci, o que aconteceu antes, um pouco durante esse processo e após esse processo de adoecimento, tá bom? Aí por hora eu vou ficando por aqui. Espero que tenha dado para entender, né? Eu sei que algumas pessoas podem até se escandalizar, né? Me julgar, mas eu achei interessante vir aqui no canal e falar sobre como eu exerci esse meu papel de mãe e aonde, por assim dizer, pode ser que eu tenha falhado ou não. Apesar de que os meus filhos, graças a Deus, não me dão trabalho, são grandes homens de Deus, né? São ajuizados. Graças a Deus, nunca me deram trabalho na escola. Ah, outra coisa, no que se refere à escola, né? Eu lembrei aqui. O meu filho mais novo, por diversas vezes eu não mandava à escola, né? Porque eu matriculei ele numa escola particular. E aí geralmente, assim, eu costumeiramente, todas as sextas-feiras não mandava, tempos chuvosos não mandava, tempos frios não mandava. Na educação infantil isso acontecia com bastante frequência e no ensino fundamental também algumas vezes, tá bom? Então vou ficando por aqui, que eu já falei demais, já tá dando 14 minutos o vídeo e vou encerrar por aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus continue te abençoando muitíssimo. Até mais. Tchau. Até mais.